Boa noite a todos. Eu sou o professor Edgardo, mas sintam-se à vontade para me chamar de Ed. Eu separei hoje um tema para a gente conversar a respeito de uma disciplina que eu venho trabalhando com os alunos de graduação nos últimos anos. Trata-se de uma disciplina optativa, que eu chamei de Design Universal, o designer na inclusão do indivíduo. Nessa disciplina, eu tento ampliar um pouco a discussão a respeito de um fazer arquitetônico conexo a um fazer design. Na realidade, eu sou arquiteto, eu não sou designer. E eu trabalho dentro da Universidade Federal de Minas Gerais com projetos práticos de arquitetura. Bom, como eu tenho esse trabalho na prática projetual, no dia a dia, eu preciso lidar com alguns problemas concretos da chamada acessibilidade em prédios públicos e demais espaços públicos. A partir dessa lida com problemas concretos, eu notei que algumas questões poderiam ser mais bem trabalhadas e mais bem resolvidas dentro do campo do design, melhor do que a forma como vem sendo resolvida dentro da arquitetura, onde ela é mais cobrada, inclusive com responsabilizações técnicas. Ou seja, dentro dessa disciplina, eu busco aprofundar algumas discussões e também fazer uma certa sensibilização com os alunos a respeito do que seja esse design universal. Eu acredito também que, além dessa sensibilização, a gente também pode encontrar aqui um nicho de mercado importante que pode ser bem aproveitado pelos designers assim que eles se formarem. Bom, eu acho importante comentar que essa disciplina ela tem conexão com o CIDES, que é o Centro Integrado de Design Social. E aí eu queria falar um pouco sobre a função da disciplina, que eu já falei um pouco na introdução, mas eu queria fazer alguns apontamentos aqui para reforçar. Então, a chamada acessibilidade ela é uma questão que é trabalhada na prática arquitetônica já há décadas, mas, a meu ver, ela não contempla completamente as necessidades do chamado design universal, que é o que está mais em voga na contemporaneidade. E aí, nesse sentido, a partir da minha experiência como arquiteto do setor público, além de ser professor aqui na Escola de Design, fiquei muito interessado em tentar promover um debate mais amplo sobre a necessidade de fazer uma integração melhor entre os campos da arquitetura, entendido então como essa idealizadora dos espaços construídos e habitáveis, e o design é aqui entendido como esse produtor de soluções para a interface dos corpos aos ambientes. A nossa disciplina ela pretende, então, debater essa necessidade de integração, tanto em nível teórico, com estudos e debates em sala de aula, e também em nível prático, a partir de alguns esboços projetuais que são desenvolvidos pelos alunos, quando eles destacam alguns problemas que eles observam na prática. Eu gostaria de trazer alguns exemplos de projeto que foram desenvolvidos na disciplina, mas eu vou deixar isso para uma segunda apresentação, em outro momento, porque o tempo que nós temos aqui hoje é muito curto. As discussões em sala de aula, elas se pautam, então, em pressupostos éticos de cunho filosófico e também exigências normativas da tão conhecida 9050, a norma de acessibilidade do campo da arquitetura, e também em questões legais, como as que aparecem, então, na Constituição Federal e também nas declarações dos direitos humanos. Nesse momento, eu gostaria de apresentar, então, o programa da disciplina. Eu vou passar pela ementa, pelo objetivo geral e pelos objetivos específicos aqui, mais ou menos no formato como a gente apresenta aos alunos quando a gente faz a oferta da disciplina. Ementa. Estudo das questões associadas ao entendimento da acessibilidade como uma prática profissional dos designers com vista à inclusão social. Busca-se o entendimento dos conceitos e soluções que compõem a acessibilidade como uma capacidade que todos possuem de ter acesso aos espaços de forma humana e igualitária. Relativamente ao objetivo geral, seria a construção de um entendimento coletivo sobre as possíveis contribuições dos designers na proposição de soluções criativas para viabilizar a acessibilidade em seus diferentes espaços. Relativamente aos objetivos específicos, eu vou passar então por esses pontos. O primeiro seria, então, discutir os conceitos e princípios do design universal e seus rebatimentos na usabilidade dos projetos de design aplicado aos espaços públicos. 2. Apresentar conceitos sobre a inclusão do indivíduo nos espaços
e as relações do direito da liberdade de uso dos espaços públicos. 3. Demonstrar a necessidade da interdisciplinaridade para o desenvolvimento de projetos para acessibilidade. 4. Discutir possíveis inovações para facilitar a acessibilidade físico-espacial. 5. Proceder a uma análise crítica de questões normativas da 9050. 6. Discutir e conceituar o espaço público. 7. Levantar nichos de trabalho e contribuições específicas a serem desenvolvidas pelos designers. Bom, a disciplina é estruturada em 3 grandes unidades. A primeira unidade ela tem um cunho mais teórico. A gente fala sobre as fundamentações históricas, teóricas e legais do processo de inclusão do indivíduo à comunidade. A gente fala sobre os conceitos de espaço público, de espaço coletivo e as questões relativas aos direitos e limites de uso dos espaços. A gente também toca sobre os conceitos fundamentais do design universal, os chamados 7 princípios do design total, e as dificuldades e impeditivos da acessibilidade físico-espacial. Como as aulas elas têm cunho teórico, a gente parte de alguns pressupostos clássicos da filosofia. Por exemplo, a gente fala algumas questões que traz a Hannah Arendt, por exemplo, quando ela fala sobre a condição humana, a questão do homem político, quando ela resgata essa ideia lá dos clássicos. A gente também traz algumas ideias do Henri Lefebvre, quando ele fala sobre o direito da cidade, o direito de ocupação da cidade. A gente também trabalha com alguns conceitos do Milton Santos, quando ele explica melhor para a gente qual que é a natureza dos espaços urbanos e coletivos. A gente também coloca em perspectiva as interpretações legais que são construídas a partir da consolidação da ONU com os chamados direitos humanos ali logo depois da Segunda Guerra. Também nós tocamos na exigência constitucional do ir e vir. E aí, nesse ponto, a gente fala sobre a importância da manutenção e do fortalecimento da chamada independência do agir e da autonomia do sujeito. Na unidade 2, a gente faz um estudo um pouco mais focado na norma 9050, que é o instrumento que faz a compilação de todas as exigências que a gente precisa seguir. A gente faz uma recapitulação sobre as diversas versões que a 9050 já teve ao longo das décadas, e a partir desse estudo da sua própria evolução, a gente começa a observar, ou a gente tenta observar, como que esse entendimento vem evoluindo ao longo do tempo e tornando essa questão da acessibilidade ou do design universal e da inclusão, aí no bojo de tudo, como que ele vem se ampliando e se aprofundando ao longo do tempo. E a gente chega até a versão mais recente da norma. Dentro da unidade 2, a gente também fala um pouco sobre essa obrigatoriedade técnica normativa em projetos e também sobre a questão da responsabilidade técnica, que é algo que é muito presente dentro do campo arquitetônico e que, a meu ver, não é tão presente dentro do trabalho do designer, mas eu acho que isso precisa ser mais bem debatido, porque também a responsabilidade técnica dentro do campo do design significaria a emancipação maior e a autonomia maior e o fortalecimento do próprio campo do design e do profissional. A gente faz, é lógico, os apontamentos teóricos, a gente passa sobre essas questões da evolução da norma, e quando a gente vai fazer a investigação sobre as questões mais recentes, que significam também alguns conhecimentos mais práticos que vão ser aplicados aos projetos dos alunos, inclusive nas outras disciplinas, e também na sua prática profissional no futuro, os alunos eles se agrupam para fazer o estudo da norma de forma coletiva. Então, cada grupo pega um aspecto da 9050 e apresenta para os demais colegas a partir de seminários que a gente organiza. Ou seja, os próprios alunos eles escolhem quais aspectos das normas, ou melhor, da norma, que eles querem trabalhar. Alguns se interessam mais sobre questões relativas a produto, outras pessoas se interessam mais em questões relativas a ambientes, outros alunos também se interessam mais em questões gráficas, em comunicação. Então, os alunos eles estudam as partes da norma, a gente faz uma separação e eles estudam
quais os temas que eles se interessam mais, e eles fazem então uma apresentação e um cotejamento entre esses assuntos, sobre também a exigência normativa e as deficiências que a gente acaba encontrando no mundo real. Nesse momento, na unidade 2, então a gente tenta fazer um salto gradativo, na verdade, a gente faz uma passagem entre as questões teóricas da unidade 1 para a questão mais prática que vai vir na unidade 3. Nesses seminários que os alunos acabam promovendo, a turma é estimulada a refletir sobre questões do tipo dificuldades da prática profissional, problemas sociais que são causados pela falta de aplicação da norma, possíveis causadores ou deficiências dos espaços por falta de aplicação da norma e necessidades da atuação profissional baseada na ética e na vontade de promover a inclusão. Ou seja, como que os designers poderiam ajudar a resolver esses problemas que são observados ao longo da disciplina. Na unidade 3, a gente já salta para as questões mais práticas. A gente faz um pequeno introito sobre a criação coletiva, noções de multidisciplinaridade para projetos de acessibilidade. A gente fala um pouco sobre a questão da usabilidade do objeto executado e o projeto em design. O que a gente tenta fazer na disciplina nessa parte final é que os alunos se agrupem para estudar problemas concretos de acessibilidade e as necessidades de inclusão em ambientes públicos. Então, os alunos escolhem alguns problemas reais que eles observam no cotidiano e fazem um diagnóstico. E aí eles passam, então, a propor possíveis soluções projetuais. Como a disciplina é aberta para todos os cursos, a gente tenta sempre garantir que os alunos tenham uma pluralidade de visão. Ou melhor, que os grupos tenham uma pluralidade de visão, tanto do design gráfico, ambiente, design de produto, artes e arquitetura, aqui com o auxílio do professor. Então, na verdade, na divisão dos grupos para essa fase final, a gente sempre tenta primar para que cada grupo conte com todos esses estudantes dos diversos campos do design. Os esboços projetuais, depois que eles estão prontos, eles são apresentados perante uma banca. E a gente sempre tenta trazer membros internos e externos à escola de design para que a gente possa tentar aprofundar um pouco mais o debate, falar um pouco mais sobre as ideias projetuais e a gente tenta ouvir de novos atores, né, os convidados da banca, que não participaram do processo projetual, quais são as observações deles a respeito dos problemas que os alunos observaram no trabalho de campo. Bom, tendo explicado a disciplina, eu gostaria só de trazer uma imagem que ela acompanha algumas aulas, quando a gente fala sobre a diferença de tratamento. Esse é, na verdade, um dos trabalhos do design e também da arquitetura, mas a gente tenta pensar como que um tratamento dito igualitário pode não oferecer as mesmas condições aos diferentes indivíduos. Então, se a gente oferecer uma mesma base para todas as pessoas, talvez a gente não está oferecendo as mesmas condições de vida para as pessoas. Aqui a gente trabalha um pouco com a noção de homem universal, que parecia resolver lá na modernidade todos os problemas de forma igual, mas na nossa contemporaneidade, dadas as nossas condições materiais muito mais desenvolvidas, a gente percebe que essa noção de tratamento igualitário talvez hoje seja um pouco simplório. Então a gente tenta trabalhar com o tratamento mais equitativo, que seria então reconhecer as diferenças de cada um dos indivíduos e oferecer condições diferenciadas, de modo que eles pudessem sim ter as mesmas possibilidades a partir de bases que complementariam então as suas diferenças e deixariam as pessoas de fato em pé de igualdade. A gente acredita que esse tratamento equitativo ele é mais ético na contemporaneidade, dada as possibilidades que a gente tem em termos de possibilidade material.
Então, muito obrigado, era isso que eu tinha para apresentar hoje, espero que a gente possa continuar essa conversa em outros momentos e dentro da disciplina.